hoje o Pessoas de Valor é super especial. Primeiro que eu tenho duas pessoas maravilhosas aqui do meu lado, elas estão assim com uma roupa super alinhada. Eu vim aqui meio esporte, até quando eu cheguei para gravar aqui na de casa, né, que é esse lugar maravilhoso, vi duas pessoas assim, eu já pensei, meu Deus, eu devia ter vindo de terno para acompanhar duas dessas maravilhosas. Aqui do meu lado, Ronan de Carvalho e Lucelena. Lúcia, muito obrigado. A Ronan já veio aqui uma vez, né? Você tá vindo pela primeira vez, assim, ó, depois de 4 anos. A gente vai fazer 4 anos de Pessoas de Valor e você finalmente conseguiu encaixar a sua agenda. Muito obrigado. Já me sinto honrada em estar aqui. E aí começo falando justamente nisso. Dentro de um contexto extremamente terrível, né, que a gente vive, não só nesse, mas em alguns momentos da humanidade, a gente sabe que nesses momentos piores, os momentos mais drásticos da humanidade, é onde surgem as grandes ideias, a criatividade ela desperta realmente de uma forma incrível, né, porque o ser humano tem essa coisa da adaptação, da superação. E aí eu começo com você, a pergunta de $1 milhão logo de cara, assim. De primeira vez já? A resiliência humana é testada para a gente poder evoluir? Eu acho que é mais do que resiliência. Quando a gente para e pensa assim, o quanto grandiosos somos e pouco nos permitimos utilizar durante a nossa existência, essas crises que têm a origem da criatividade nos alavanca, vem como um catalisador para esse processo de evolução. Nós estávamos, acho, como ser humano, na sua maioria, meio paradinhos. Então, essa cutucada cósmica, democrática para todos, eu acho que ela tem esse como um acelerador desse processo evolutivo, sim. É que no desenvolvimento humano a gente fala muitas vezes, né, de tirar as pessoas da zona de conforto nos treinamentos que a gente faz, lá no Marca, sim, no Eleve, em todos, né? A gente sempre fala assim, tem que tirar a pessoa da zona de conforto. E aí, de repente, a pandemia tirou todo mundo, sem exceção, da zona de conforto, né, Rô? Exatamente, deu um chacoalhão na gente, sabe? Disse assim, sai da caixinha porque não tem espaço, né? E cada um teve que se autoprogramar, procurar ir em busca de coisas novas, em busca do autoconhecimento, porque as pessoas estavam muito perdidas. Muito, incrivelmente. Todo mundo que passou aqui nas últimas edições, né, do Pessoas de Valor, inclusive a gente teve alguns entrevistados internacionais e tal, sim, e comentaram isso, né, que 2022 vai ser o ano do desenvolvimento humano. Vocês concordam? Lucia, concorda? Eu concordo que ele vai ser o exponenciador, porque o processo de autoconhecimento, ele já é da sabedoria iniciática das idades, ele sempre esteve presente, mas o ser humano sempre posterga o seu desenvolvimento, deixa para depois. E a palavra autoconhecimento é próprio, não deveríamos esperar nada, muito menos uma pandemia. Mas pandemia, Deus Pan na mitologia, é aquele o Pan é o que inspira, é o Deus da respiração universal. Então a pandemia veio para nos inspirar a fazer coisas novas, para beneficiar a maioria da humanidade. Eu já ouvi algumas pessoas, inclusive críticos, né, falando assim, que tem algumas coisas que poderiam ter sido mais aproveitadas durante a pandemia para mudar a humanidade e não mudaram. Você concorda? Assim, vocês também queria a opinião da Ronange. Vocês acham que esse novo normal ficou só no papel? De verdade, as pessoas não mudaram tanto quanto poderiam mudar, por exemplo, no meio de uma pandemia? Eu nunca acreditei no novo normal, porque a pandemia veio para dizer que tudo aquilo que fizemos até então teve suas fórmulas de sucesso naquela dado momento, foram bacanas, mas não serviria mais para a nova era, um novo momento a vir. Portanto, não é um novo normal, é algo completamente novo ali. É destruir as coisas não ok's, aproveitar e potencializar o que tínhamos feito de bom, mas o novo tem que vir em primeiro lugar, novo mesmo. Isso me vem para a questão de paradigma, né, de quebra de paradigmas. Você acredita que com essa pandemia, quais os paradigmas que se quebraram? Assim, claro, a gente vai para os mais, de repente, previsíveis, assim, mais óbvios, que é assim, agora a tecnologia ocupou um espaço muito grande por causa do EAD e tal, mas em relação ao comportamento, à humanidade como um todo, que tipo de paradigma que você considera que foi quebrado, assim, que essa é a coisa da disrupção que a gente fala?
Eu acredito que ela veio para provocar a disrupção necessária, mas que nem todos também ainda perceberam. Porque quando a gente fala em mudar comportamento, significa mudar a forma de ser, pensar, agir e se colocar no mundo. Depois de 2 anos, todos mudaram a sua forma de se colocar no mundo? Não. Tem gente ainda que questiona, né? Quando isso tudo vai voltar ao normal? Sim. Mas como? O normal estava bom? O que é normal? Sim. Eu acho interessante que às vezes eu conversando com amigas, com pessoas, falam assim, não vejo a hora de voltar tudo ao normal. Gente, pelo amor de Deus, como voltar? Porque tem a coisa da zona de conforto mesmo, né, Rô? Assim, as pessoas, eu até falo muito isso também em palestras, tal, essa coisa do cérebro querer ficar na zona de conforto para consumir menos energia, né? E aí de repente vem essa apreensão que a gente vive nesse momento de falar, poxa, mas e agora? Né? Como que vai ser, né? Eu, por exemplo, dava aula presencial, de repente eu tive que dar aula online, né? E é uma quebra de paradigma gigante para muitos professores, né? E aí, de repente, a gente vem para essa coisa da zona de desconforto. Aí eu pergunto de novo para você, por que precisa da zona de desconforto? Por que precisa tirar as pessoas da zona de conforto para mudar? Eu já diria, o desconforto é que impulsiona a evolução. E quem é que diz que é desagradável? Todo mundo diz, eu gostaria de realizar tais coisas que eu não tive oportunidade, mas continuo esperando cair do céu. E eu aprendi que do céu só cai chuva, avião e cocô de passarinho. O resto é se colocar em ação diferenciada no mundo. Portanto, nós não devemos ver, eu vejo tudo como um trabalho, mas no sentido sânscrito da palavra trabalho, que é sacro ofício. Você sair da zona de desconforto não tem que ser um sacrifício, tem que ser um sacro ofício. E aí sim você vai se ver num mundo totalmente novo. Daí, como a Rô falou, não cabe a expressão novo normal. Não estava legal. Que nos poupe o que vivemos até então. Sim. Muita coisa boa a realizar a partir de agora, gente. O que é isso? Entra um pouquinho uma relação que eu tenho, que quando a gente está fazendo marca, da relação de uma dinâmica que se chama dos vértices, onde nós temos um triângulo equilátero e aí a gente faz um triângulo equilátero com 3 pessoas e aí vai gerando lá no grupo uma série de movimentos. No caso, por exemplo, de muitas pessoas que estão paradas, às vezes elas nem percebem, mas o próprio parado dela faz com que as pessoas em volta fiquem paradas também, né? É uma conexão que é um efeito dominó, né? Exatamente, ela mexe com a vida do outro sem perceber. Ela contribui ou do lado bom ou do lado prejudicial e não percebe. O quanto isso, a gente, né, a pessoa mexe e nós somos espelhos, né, também a gente trabalha isso, somos espelho para o outro. O quanto a gente pode levantar o outro e também acabar. E às vezes está cobrando o outro, né? Porque muitas vezes eu vejo isso, né? A gente olha para fora, né? Assim, poxa, o que é aquele... No casamento, a gente vê muito isso, poxa, meu parceiro ou minha parceira estão parados, estão estagnados, e às vezes a pessoa não está olhando para ela mesma e vendo que ela está estagnada tanto quanto ou até mais, né? Aí a gente fala um pouquinho de um conceito que é discutível, por exemplo, no desenvolvimento humano, que é muito misturado, assim, que é a questão da liderança, né? Você trabalha bastante com esse ponto. A gente fala muito de liderança no sentido de comandar, né? Mas no desenvolvimento humano a liderança tem muito mais a ver com se autocomandar, de assumir a sua responsabilidade. Efetivamente, assumir a responsabilidade está diretamente ligado a sair da zona de conforto? Eu acho que é o primeiro passo. Quando eu assumo as rédeas, porque o pessoal na organização assuma as rédeas do negócio, quando é o líder organizacional. E na sua vida, assuma as rédeas da sua vida, né? Mente em ação, ali trabalhando as emoções direitinho. Então, o primeiro passo é você colocar-se de forma de fazer a viagem interior, porque o líder, ele é um influenciador e você só dá o que tem. Como que eu vou levar para as pessoas que estão comigo? Porque você não obtém resultado através de pessoas, você obtém resultados com pessoas, de forma cooperativa, colaborativa. O mundo educou, né? Do compartilhar. Esse é o verdadeiro líder. Hoje se fala em influencers. O líder, ele é o influenciador para o bem ou para o mal. Sim. Depende do quê? Do seu comportamento. Então, o foco é o desenvolvimento, o autodesenvolvimento. Eu, dentro dos meus treinamentos, eu criei uma expressão.
O bom líder é aquele do triângulo equilátero, que é a figura, né, mágica da natureza, vamos chamar assim. Busque autoconhecimento, o autodesenvolvimento, ou seja, se eu me conheço, eu sei meus pontos fortes, meus pontos de melhoria, como que eu me relaciono melhor e vou em busca daquilo que ainda me falta. E aí sim eu me autotransmuto, não é transformo. E quando eu me transmuto, eu transformo todo o meu ambiente ao redor. É porque na prática a gente sabe muitas vezes que quando a gente muda o nosso olhar, o mundo na nossa volta muda, né? Porque todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão o tempo inteiro espelhando, né? Aquela ideia que a gente fala sempre de somos espelhos. Na hora que você começa a se transmutar, na hora que você começa a se identificar e começa a se desenvolver, automaticamente as pessoas na sua volta acabam, algumas até perdendo sentido de estar ali perto de você e outras que vão se aproximando com isso também. Né? Exato. A gente chega num patamar assim que a gente às vezes questiona, né? Fulano sumiu, o outro sumiu, já não faz mais parte. Não tem sentido. Não né? tem mais sentido, não tem mais aquele sentido, entendeu? Porque você subiu mais, é o que a gente fala também em constelação, né? A gente só leva as pessoas, né? Ou cliente, ou pessoas, ou amigo, até onde você foi. Por isso que a gente tem que subir, porque a gente consegue estar lá e trazer as pessoas, né? A gente tem que ser um gancho para poder as pessoas estar perto da gente e evoluir junto. Quanto mais a gente evolui, os outros vai junto e vai sendo aquela coisa que puxa mesmo. Sim, agora até puxar um gancho, a gente recentemente fez nossa última imersão que a gente fez, né, que tinha o nome de Eleve-se, né, a gente trabalhou muito a questão da meditação, do autoconhecimento e de se elevar, né, e aí me vem muito a figura, né, das pessoas estarem nos seus excessos, assim, as pessoas estão no burnout, né, na ansiedade, é como se a gente estivesse consumindo o mundo muito rápido. Como desacelerar essas pessoas, para mostrar para essas pessoas que elas podem desacelerar, e eu deixo essa pergunta para as duas, que eu queria ouvir a versão das duas, mas assim, como desacelerar, partindo do princípio que precisam desacelerar como algo saudável, sem perder a produtividade, porque muitas vezes eu vejo, inclusive empresários falando, preciso trabalhar 24 horas, como se isso fosse sentido ou sinônimo de produtividade. Como desacelerar? Assim, na minha opinião, na minha vivência, o desacelerar é você estar presente, mais presente. Sabe? Se você, um momento, eu sou muito isso também, passo para amigas quando eu falo, porque você tem que estar aqui presente. Se você correr, além de você se atropelar os outros, o que tem no futuro? Você está sempre esperando. Agora, se você estiver aqui presente, vivenciando esse momento, você não está acelerado, você está vivendo, você está vibrando, você está... ter uma produtividade melhor. Exato, é outra coisa. Você está vendo a produtividade, você está vendo as coisas aqui na mão, você está, sabe, com aquele up. Não está pensando no amanhã, à noite eu estou aqui, mas à noite eu vou isso, não sei o quê. Você não dorme direito, você não tem um repouso, porque você vai dormir, você já está pensando o que vai fazer quando acordar. Dorme, relaxa. Viver o momento presente para mim é essencial. Por isso que muitas pessoas estão buscando esse tipo de... A gente pega, por exemplo, o local onde a gente faz, lá na Sofia, né, na Casa Bacarirá, no Litoral Norte, está a agenda lotada, pessoal fazendo meditação, encontros, tudo só assim, relaxamento, né, spas lotados, os resorts lotados. As pessoas estão saturadas, assim, agora eu queria ouvir a versão da Lucelena, como desacelerar? Ou, de repente, falar, não, o problema não é a aceleração ou desaceleração. Assim. Eu acho que é uma somatória do que foi colocado por ambos. Por quê? Como que eu vejo? O desacelerar não é o sinônimo de ir para os aposentos e se aposentar. O desacelerar, eu gosto de estudar palavras. O desacelerar significa eu, em determinados momentos, é a inação, mas dentro da ação. Entendeu? Eu estou em movimento. Eu estou em movimento. Então, dentro do meu dia a dia, daquilo que me demandam, eu posso ter momentos de inação, mas dentro da ação. Porque eu preciso me manter vivo. Porque hoje já se comprova que quando você também desacelera rapidamente, aquela descompressão rápida que em vez de te salvar mata, em 2 anos em média a pessoa vai embora, gente. Sim. Então o desacelerar ele é necessário. Eu sou favorável à meditação, mas a meditação ativa. Até porque, Lúcia, também confundem muito, né? Meditação com relaxamento, né? Porque a gente fez uma maratona, eu e o Roberto, da
Debs, que fizemos uma maratona de meditações durante 30 dias. E assim, a gente combinou de fazer as 23 horas justamente para poder ajudar as pessoas que estavam com insônia. E todo mundo achava assim que era uma meditação para relaxar, para dormir melhor. E na verdade a gente estava ativando as pessoas sem elas perceberem, para elas assim poderem dormir. Porque muitas pessoas não estavam conseguindo dormir porque o cérebro estava totalmente desgovernado. Exato. Então assim, o problema não é, como eu falei, parar. Não é parar para dormir. Porque quando você tenta parar para dormir, aí você enlouquece. Aí a pessoa surta. A ideia é o quê? É colocar ativação nas diversas atividades que você faz. Inclusive, na hora que você vai entrar em repouso, você tem que estar concentrado naquilo, senão você não consegue e aí você surta, né? Aqui agora, né? Você vai dormir, você vai deitar. Você não precisa se preocupar se vai dormir logo e ficar olhando, já é meia-noite, vou dormir só 5 horas. Ai, meu Deus. Relaxa. Sim. Entendeu? Estabiliza e amanhã é outro dia. E também relaxa nas atividades profissionais que você está fazendo, né? Quer dizer, não tem por que estar estressado para resolver coisas importantes. Precisa estar com a cabeça no lugar para resolver coisas importantes. Que é isso que a gente precisa passar também para as pessoas. Porque às vezes fica com a ideia de que no trabalho eu tenho que estar super estressado e muita gente se vende assim, né? Vende essa coisa, não, poxa, eu tô super corrido, não sei o que, tal, bom profissional é isso. E na verdade não é isso, né? E acaba distorcendo essa relação. Olha, eu vou chamar um intervalo muito rápido aqui no Pessoas de Valor. A gente volta em 1 minuto com essas duas maravilhosas aqui. Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Aqui no segundo bloco eu queria trazer um pouquinho, né, para a questão da criatividade, para puxar um pouquinho o espaço que vocês têm lá, né, vocês porque é um espaço plural, né, no centro de Santos. Então assim, para quem é de Santos, às vezes nem faz ideia, né, de que quase em frente à prefeitura, ali na Praça Mauá, tem um espaço incrível, super criativo. Já tive a oportunidade de dar treinamentos lá e vou fazer outros com certeza, porque o espaço é de criatividade, o espaço, e realmente o espaço é muito criativo. Mas como que funciona essa collab? Como que é? Explica um pouquinho para as pessoas. De repente alguém está assistindo o programa, porque tem muitos profissionais, né, que assistem tanto de RH como desenvolvimento humano, de repente também tem interesse em colar lá no 4D. No 4D. Lab, né? O Lab 4D, ele realmente, eu digo assim, é um espaço sem limites, é um oceano de possibilidades. Se você tem uma ideia, um sonho, seja palestra, treinamento, oficina, uma mentoria, um bate-papo, um café filosófico, etc., o espaço propicia, ele é de fácil adaptabilidade 1000, total, bem criativo, bem colorido e o coração, o acolhimento, sempre o cafezinho, o chazinho. Qual é o grande propósito do Lab, que foi criado há 4 anos, já fez em novembro do ano passado? Era exatamente conectar pessoas cujo propósito de vida fosse transformar realidades. Nós ficamos na Praça Mauá 16 Altos, perto do Café Carioca, da Polícia Federal e da... Por que
naquele meio, porque nós acreditamos, o Brasil, José Bonifácio, tudo pipocou ali no centro, vai fazer 200 anos da independência. O cara que influenciou, ele foi uma influência de Dom Pedro. Tudo emergiu dali. Nós, quando procurávamos um espaço, nós queríamos estar ali. Então, o Ari já faz parte do nosso time também. Nós convidamos a todos. Vai bater um papinho, vai conhecer. E às vezes a gente só tem uma ideia e nós temos transformado ideias em realidades, em startups, em hackathons, coisas que até nós mesmos nos surpreendemos, porque o ser humano é fantástico. Com certeza. Então, esse é o espaço e o ser humano é tão fantástico e é feito para conectar mesmo, né? Porque quando você pega o caso aqui, por exemplo, eu trouxe as duas porque eu sou fã das duas individualmente, aí juntei, sabia que ia dar uma química enorme, porque aqui nos bastidores, tenho certeza que já vai ser um monte de projetos aqui, porque a Ronande também é incrível, além de terapeuta, faz parte do Marca Pessoal, também é consteladora, tem um monte de trabalhos também, projetos. Mas eu queria falar um pouquinho das competências que a gente tem lá, Business Harvard Review, né, falando sobre as competências desse século, coloca assim, o pensamento crítico, a criatividade, a comunicação como pontos cruciais para essa nova geração, para esse novo mundo que vem por aí, né? E aí veio a pandemia e deixou muito claro que realmente essas competências são importantes. A comunicação, né? Você é super comunicativa, vocês duas, né, vêm da comunicação, assim, a comunicação tá aqui, né, tá exalando aqui, né, nesse espaço. A comunicação dá para trabalhar de forma com que aquela pessoa super tímida, aquela pessoa que não tem como imaginar, por exemplo, dando uma palestra, dando uma aula, conseguir quebrar esses paradigmas, assim? Eu acredito plenamente que sim. Sabe, se você souber trabalhar, a pessoa, ela tem o conteúdo dela, só que ela não sabe expor, ela não sabe se expandir. Então, o que é isso? Às vezes a pessoa não é tímida, ela não tem uma autoestima, ela não tem autoconfiança, então ela se encolhe. Então, se você desenvolver essa autoestima, provar para ela que ela é uma pessoa assim, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela pode... Acabou, ela se comunica, ela passa, e é treino, né? Eu sempre digo, tudo é treino. Porque às vezes as pessoas ficam até, incrível, porque nós três trabalhamos com isso, né, na área de comunicação, damos media training, oratória, tudo, e é incrível porque às vezes a gente fica com a sensação de que as pessoas que nos procuram normalmente destravam quando vêm dos passam pela gente, né, e eu acho que é um pouquinho essa trava mesmo da prática, de falar, poxa, não é um dom, oratória não é um dom, é uma habilidade, né, você vai trabalhar, você vai praticar tal, e daqui a pouco você tá colocar. E aí eu vejo agora, recentemente, teve uma pessoa que fez o Marca Pessoal que nos informou, olha, agora eu estou trabalhando no laboratório, né? Que a Ítala, que é uma pessoa incrível, um abraço para ela. E aí, assim, poxa, como que as pessoas vieram e como as pessoas saíram? Esse propósito que é treinar as pessoas, fazer as pessoas mudarem a sua forma de comunicar, é algo vocacionado? Ou também se treina o que a gente faz? Eu tenho um conceito. Eu tenho um conceito. Nós, seres humanos, seres integrais, nós podemos ser comparados a uma semente. E o que é a semente? É aquilo que traz o potencial latente do vir a ser. A semente de uma maçã, ao ser plantada em solo fértil, ela gerará raiz, caule, folhas, flores e frutos e novas sementes para a macieira. E o ser humano, ele é essa semente de potencialidade. Então, quando a gente fala dons, vocações, talentos, etc., nós temos dentro dessa semente o quanto eu me permito treinar, desenvolver habilidade, porque é uma habilidade a ser treinada e desenvolvida, oratória. Ai, vocês falam bem, meu filho, nós ralamos e já treinamos muito. Desde pequenininha a gente falava errado as coisinhas, a gente foi treinada. Até porque a gente fala, parte do princípio que se a gente 30 anos dando aula, né, dando curso, palestra, treinamento, se a gente ainda não aprendeu a falar, então tem alguma coisa errada, né? Ainda bem que tem tempo ainda de aprender, tem nossos cursos para eles estarem conosco. E eu gosto muito da etimologia, que fala o que é comunicar, é tornar comum. Então, se eu mesmo me percebo enquanto não clara, não me faço clara para os outros, o problema não está no outro que não me compreende, o problema está em mim. E que, como todo problema tem solução, vamos nós desenvolvermos através de cursos, palestras, treinamentos, né? Porque é possível. E eu conheço pessoas que hoje falam até, o pessoal fala até muito, não, mas fala com domínio, competência absoluta.
Perfeito. Agora, falando um pouquinho de treinamentos, né? A gente tem aí uma sequência, tá todo mundo nessa época planejando 2022 e a gente está aí com uma sequência, né? Lúcia está com um calendário aí, um monte de treinamentos, você atende muitas empresas, por exemplo, quem estiver nos assistindo hoje, como que faz, né? Lá no Lab conseguiria o teu contato, por exemplo, para poder te contratar? Você atende empresas? Como que a gente pode divulgar você aqui para quem quiser conectar? A minha origem sempre foi organizacional. Eu falei assim, eu só mandava currículo, para quem está ouvindo e quer procurar uma oportunidade, eu só mandava currículo para grande empresa. Então você pega na época do CLT lá, eu era Volkswagen, Cozipa, Grupo McDonald's, Sabesp, eu só mandava currículos para aprender. Eu queria aprender. E no Lab, hoje nós preparamos pessoas. As organizações nos procuram exatamente, principalmente desenvolvimento das lideranças, porque eles são os influenciadores dos seus times nas organizações. E nós atendemos não só grandes empresas, porque até então só elas parece que tinham essa visão de desenvolver seus talentos internos. Agora não, gente. Todas as empresas, está sendo bacana, viu, Ari? Pequenas, médias, as grandes já continuam nessa busca de desenvolver gente. E nós estamos aqui juntos. Se a gente for pensar friamente, né? A máquina, você vai lá, compra um equipamento novo, tá ali, né? Agora as pessoas você precisa desenvolver, né? Porque se você colocar uma pessoa ali e ela ficar estática, a capacidade dela vai ficar dentro do limite dela daquele momento. Quer dizer, quanto mais você potencializar, mais potencial você tem para dentro da tua empresa, né? Isso mesmo. Isso é fato. E você, Rô? É tão gostoso você ver o desenvolvimento, como a gente vê lá no Marca, nos cursos que a gente faz. As pessoas vêm tão tímidas, vêm tão, sabe, tateando. Não consigo, eu não vou. E como eu faço esse entremeio, né, de levar, eu falo para as pessoas, você vai conhecer a sua melhor versão, mas ela está aí dentro. Ela não vai aparecer do nada, não vai ser construída. Ela vai sair daqui de dentro. Então, quando termina, né, nosso dia de imersão, é uma coisa linda você ver o ser humano sair de lá com projetos grandiosos, com decisões tomadas. Pessoas né? se conhecendo melhor, né? Eu acho que todo mundo que se conhece um pouco melhor consegue olhar muito mais longe. E para quem participou disso, né, para nós como colaboradores, é algo assim que... Sabe, a gente está cansado de ver, mas cada treinamento é aquele friozinho que você fala na barriga, você fala, que lindo, as decisões tomadas, sabe? Vou trancar a faculdade porque eu quero fazer isso, o nosso amiguinho lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e já saem com decisões. Elas não tomaram essa decisão lá, né? Elas pensam até, o Marca fez isso, o Marca... Não, elas se permitiram, né? Aquilo aflorar, eu falo sempre, está aí dentro. Não vai aparecer, vai estalar o dedo, agora eu tenho isso, agora minha vida está ótima. E ninguém vai embutir ali um pacote para transformar aquela pessoa. Na verdade, a gente vai tirar o que já tem dentro da pessoa, que é o nosso, a pessoa olhar, que é o nosso propósito, né? Tirar o melhor das pessoas. Eu sou isso, né? Conforme vai correndo as dinâmicas, a pessoa fala, não, eu sou assim. Nossa, sabe, pessoas de várias idades, é lindo. Que nem já levamos pessoas de 70, 80 anos, que hoje estão viajando, que estão com projetos, aquela turma começou a viver a partir daquela idade. Foi, entendeu? Então não tem. Então, esse desenvolvimento do ser humano, eu fico deslumbrada. Olha... Então, aqueles assim, né? Acabou o programa. A gente encerra o Pessoas de Valor, deixando o convite. Já vou colocar, enquanto cada uma falava, já coloquei o link lá, tanto para vocês encontrarem a Ronande, porque a Ronande também é consteladora, então ela atende, né? E ela tem uma série de atendimentos. A Lúcia também, já colocando aqui no GC. E aí fica o convite para você fazer, porque tem uma série de coisas. Vão ter workshops, tem imersões. Agora, de 4 a 6 de fevereiro, a gente tem um projeto bem bacana aqui no Litoral Norte. Quer dizer, quem é aqui da Baixada quiser fazer o da capital, é bem legal, uma imersão bem diferente, com uma série de dinâmicas. Tem outras coisas, workshop de oratória, tem intervenções, mentoria, né? Que tem outras também caminhos muito legais de fazer com pessoas experientes. Então fica aí a dica para você se informar nos nossos contatos aí que estão seguindo no GC e, claro, acompanhe aqui o Pessoas de Valor, porque toda semana tem um episódio novo com bastante conhecimento. Gratidão.